Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Então, pessoal, bem-vindos à nossa webconferência de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar de território e eu acho que território tem tudo a ver com a administração pública. Não tem como você fazer um curso de administração pública sem entender de território, sem entender de estudos territoriais, de territorialidade, porque as políticas públicas se dão em territórios. E a gente tem que entender como que essa configuração territorial e as relações de poder que se dão nos territórios para que essas políticas públicas sejam eficazes. Certo? É muito bom falar com vocês. Valmira, o áudio já chegou? Te perguntou. Digita, vê se Valmira já está ouvindo. Todos estão conseguindo ouvir, pessoal? Boa noite, Ritileia. Ok. Ok. Então, gente, às vezes o estudo de território parece um pouco complexo, porque a gente que estudou há um pouquinho de tempo atrás, só um pouquinho, a gente ainda, quando fala de território, na cabeça da gente ainda vem a questão de divisão geográfica, né? A divisão por linha de cidade, estado, município. Na realidade, o território ele ultrapassa esse conceito, né? Não é nesse sentido de divisão geográfica, não. A gente pode até ter uma questão geográfica, mas em um outro sentido, tá? Mas eu queria começar com vocês pelo seguinte: por que é importante estudar território? Quem estava lá na primeira aula já sabe aqui, né? Vamos instigar vocês um pouquinho. Por que estuda esse território? E principalmente, por que se estuda território num curso de administração pública? Vocês estão fazendo um curso onde a grande maioria aqui, a intenção é ser gestor público. Seja estar à frente de alguma administração pública, ou como funcionário público, ou como algum cargo público eletivo, não importa, vocês têm que entender da gestão pública. Se não é para estar à frente, é pelo menos para entender como funciona a administração pública, né? E para isso, a Valmira está tentando entrar. E para isso, gente, eu tenho que entender que a administração pública, a gestão pública, ela passa por vários meandros, por várias situações, e para eu entender essa complexidade, que é totalmente diferente da administração privada, eu tenho que entender o funcionamento. E para eu entender esse funcionamento, eu preciso entender de território. Eu preciso entender de estudos territoriais, eu preciso entender de desenvolvimento territorial, que é totalmente diferente de desenvolvimento econômico, tá? E para isso, para que eu consiga entender território, eu preciso entender alguns conceitos que precedem o território. O que é lugar? O que é espaço? Né? Eu estive em Padre Paraíso, no encontro presencial, e aí vocês devem estar dentro de alguma sala, então vocês não vão poder visualizar. Mas fecha o olho, aí de onde vocês estiverem, e tenta visualizar o entorno, ao redor do prédio, ou da casa, ou da sala onde vocês estão. É uma rua, tem árvores, tem prédios, tem declive, tem uma montanha em volta. Visualiza aí o seu bairro. Como que ele é? Ele é composto de quantas ruas? Tá? Quantas casas? Né? Tem um conceito dentro de território, né, e dentro da própria geografia, que é o conceito de paisagem. O que é paisagem? Quem faz a paisagem? Quem determina isso? Né? Então, essa paisagem ela é influenciada pela ação humana. Né? A forma como nós
construímos as nossas casas, a forma como a gente desenha a localidade onde a gente está, a forma como a gente modifica o ambiente ou o meio ambiente onde a gente está inserido. O Marcelo só vê morros. Mas nesses morros tem casa ou você tem uma mata nativa aí? Você tem animais silvestres? Isso já foi uma floresta? Tinha índio? Como é que está essa paisagem hoje? Rutileta não vê nada. Abre a janela. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar? Então, gente, para eu entender território... Ah, tá. Para eu entender território, eu tenho que entender o que é lugar. Lugar é aquela porção do espaço onde eu pertenço. Tá? Seja o meu quarto, seja a minha sala, seja a minha casa, seja a minha cidade, onde eu me identifico. Onde eu tenho esse senso de pertencimento. É nele que ocorre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. É ali que a gente vive as nossas experiências. Aquele é o nosso lugar. Tá? Então, assim, a minha cidade, é o meu bairro, é a minha casa. Tá? O lugar, gente, ele está relacionado a espaço com que a gente está familiarizado. Tá? Como eu falei, né? Nosso bairro, a nossa escola, a nossa casa. Tá? E eles podem ser complexos ou simples. Tá? Se eu estou falando do meu bairro, é um lugar relativamente simples. Se eu falo do meu país, é um lugar mais complexo. Mas o senso de pertencimento, onde eu vivo? Qual é o meu lugar? Né? E dentro de lugar, a gente tem um conceito antes de território, isso lá na apostila, principalmente no texto da Albagli que eu passei para vocês, tem lá cada conceito um por um, de uma forma muito detalhada, muito fácil para se entender. Ela fala da questão do espaço. O espaço, ele antecede o território, tá? Porque no território, para que exista território, tem que ter ação humana, né? Sem essa ação humana, eu tenho o quê? O espaço em si. A partir do momento que eu pego esse espaço, eu ajo naquele espaço, modifico aquele espaço e crio o meu lugar, eu estou determinando o meu território. E a partir do momento que eu passo a ter relações de afetividade, convivência, né, de trabalho ali naquele território, eu estou criando territorialidade. E tudo isso faz com que eu desenvolva signos, faz com que eu tenha sensos de pertencimento. Tá? Por exemplo, vocês estão agora no território da sala de aula. Entendeu? Aí ele já extrapola o lugar. Independente, um está lá em Itaiobeiras, o outro está em Pedra Azul, o outro está lá em Minas Novas, não importa, nós estamos no território mudo que é a nossa sala de aula, onde tem alguma coisa que nos liga, onde a gente estabeleceu um tipo de relação. E aqui, quando vocês estão no curso, vocês criam territorialidade, né? Aí vocês criam grupos de WhatsApp, aí a gente começa a estabelecer relações, o que aqui, num outro momento, vocês vão ver lá que são as linhas, os nós, os pontos de ligação, né? Aí vem assim, quem fez o exercício? Manda cópia para mim. Aí essa parte aí eu só estou tentando dar um exemplo que não é muito concreto, mas é só para vocês tentarem entender. Então, eu tenho um lugar é ali, aquele centro de pertencimento onde eu transito ali. Esse lugar está no espaço, tá? E esse espaço se torna território, por quê? Porque eu fiz alterações para estar inserido ali. E as territorialidades, elas vão se dar a partir dessas relações que se estabelecem. E o que é essencial aí, gente? É eu entender que em todo o território ele é perpassado pelas relações de poder. Não existe território, não existe territorialidade sem relações de poder. E aí essas relações de poder, elas não são impostas, porque nenhum poder é imposto. Todo e qualquer poder é dado. Vocês querem ver um exemplo? Vamos imaginar que eu estou aqui agora, a gente sempre acha que o professor tem o poder. Né? O professor, porque é ele que vai mandar, né?
Mas se todo mundo decidir que ninguém vai assistir essa webconferência, eu não tenho o poder de dar a webconferência, porque vocês não estão me concedendo esse poder. Então, todo poder, ele é dado. Alguém só é poderoso porque lhe foi dado esse poder. Tá? Então, vocês estão conseguindo compreender? Tá? Então, essas relações de poder, elas perpassam. E aí existem todo tipo de poder. Vocês querem um exemplo? Um líder comunitário. Às vezes um líder comunitário, ele tem muito mais poder do que o prefeito. Né? Para efetivar uma política pública ali na localidade dele. Vocês querem ver um outro exemplo? Um padre ou um pastor, para uma pessoa que é religiosa. Ele exerce um poder muito maior do que um médico, do que um cientista. Né? Por quê? Porque ele consegue influenciar. Por quê? Porque o poder não nasce, o poder é dado. Então, eu dou a alguém o poder de influenciar a minha decisão. É o padre, é o pastor, é o cientista. Né? Quem tem esse poder foi dado por mim. Entendeu o que eu estou falando de relações de poder? Então, o poder nunca é imposto, o poder é dado. E aí é dado por vários motivos. Seja por questões financeiras, aí a gente tem que entender a questão das dimensões, né, que existem dentro de um território. Você tem dimensão cultural, você tem dimensão econômica, você tem a dimensão ambiental, né? Você tem, então são várias dimensões. Então não é só uma coisa. Ah, Adriana, é muito fácil você falar que eu tenho poder. Eu não tenho poder nenhum. Tem, né? Agora, em que dimensão você está inserido? Em que contexto você está inserido? Em que território você está inserido? E quais as territorialidades fazem parte da sua formação cultural? Né? Em que classe econômica você está inserida? Tá? O poder seria a capacidade de isso. Tá? A capacidade de influenciar outras pessoas, não só de influenciar outras pessoas, mas de fazer com que aquilo que você deseja, aí seja uma ação política, seja uma ação educacional, seja uma ação religiosa, que ela seja efetivada. Entendeu? Por exemplo, gente, num dos encontros presenciais que eu tive, foi muito interessante que a gente estava falando, alguém estava comentando que na comunidade lá onde ela vivia, tinha um médico, o médico fazia atendimento, a pessoa saía lá do consultório do médico, ia no farmacêutico com a receita, perguntar ao farmacêutico se aquele remédio ele podia tomar. Nesse caso aí, quem tem o poder? Vocês entenderam? Numa outra situação, ninguém ia no médico fazer o atendimento. Eles iam sempre na parteira, que era também a benzedeira do local, porque ela tinha uma autoridade sobre o local. Ela tinha um poder sobre aquela comunidade. Não era um poder imposto, era um poder de respeito, adquirido com os anos. Então, essa autoridade que ela tinha, o respeito que ela tinha, conferia a ela o poder. Né? Eles confiavam muito mais nela, no que ela colocava, na forma como ela sempre tratou, do que o médico que estava chegando. Mas isso é por quê? Porque existe uma dimensão cultural. Vocês querem ver um exemplo claro? Alguém aqui já foi na zona rural e alguém conhece alguma casa que tem um pote? Quem já bebeu água de pote aqui? Márcio, você já tomou água de pote? Elton, Fernanda? Né? Como é que funciona? Na casa da minha avó tinha um pote também. Né? Aí, nosso avô chegava lá da roça, da lida, né? Vocês lembram que o pote sempre tinha um pratinho em cima e uma canequinha de alumínio? Né? Aí pegava aquela canequinha de alumínio, chegou, esqueceu de lavar a mão. Né? Enfia dentro do pote e quando a gente pega a água, não molha essa partezinha aqui, fica pingando ali da água. E toma água. Normal. Aí se você chega lá e fala, vó, mas vai contaminar a água, isso aqui vai fazer mal para a sua saúde, o que é que ela vai falar? Fica uma delícia, né, Lidiane? Aí, a Abigail foi criada tomando água de pote. Agora chega a gente lá, que passou pela faculdade, e que falou que aquela água ali pode estar contaminada, que vai fazer mal para a saúde. Como é que a gente é visto? Frescura. Meu pai, meu avô, meu bisavô sempre tomou água de pote, nunca morreu. Esse povo passa pela faculdade, ou vai lá ver uma aulinha e acha que é dona.
Ou seja, o que a gente coloca influencia alguma coisa? Não. Por quê? Porque nós não conseguimos culturalmente fazer uma mudança, entendeu? Para isso, você tem que estabelecer relações de confiança. Para isso, você tem que estabelecer uma relação de convivência, né? E é por isso, gente, olha só, campanha de vacina dos idosos, o que acontece? Se lá o líder da comunidade ou a pessoa que tem uma relação com o idoso não for uma pessoa que ele confia muito, ele não vai tomar vacina porque ele acredita que a vacina é para matar os idosos. O meu pai acreditava que a vacina era uma questão do governo para matar, para não ter que pagar a aposentadoria. São crenças, questões culturais. A minha tia nunca tomou vacina e falou que não toma, ela tem quase 90 anos. É uma questão o quê? Cultural, né? Aí chega eu, por mais que eu chegue, explique e fale que é pro bem dela, eu não morri até hoje, minha filha. Fulana de tal tomou a vacina, adoeceu. Cicrano tomou a vacina e morreu. E aí eles vêm, por quê, gente? Questão cultural. Agora eu vou mudar, chegando lá e só falando, né? Tem uma outra experiência também que eu queria compartilhar com vocês, que teve um local numa comunidade, né, que o pessoal da universidade foi conversando, o pessoal da zona rural, todo mundo balançando a cabeça, concordando, né? E aí o pessoal muito feliz, achando que a mensagem que eles estavam passando estava sendo compreendida, estava sendo aceita, aquela recepção, Aí quando sai de lá, faz alguma coisa. Fala por cordialidade, por educação. Besteira, traz desse povo, vem pra cá, não sabe o que tá falando, né? Mas é uma questão cultural. Não adianta fazer anúncio, não adianta a pessoa estudar, chegar lá e fazer um discurso. Agora, você enquanto gestor público, vai lá na comunidade, conversa com o líder comunitário, conversa com aquela parteira, todo mundo vai lá consultar ela ou com o pastor da localidade. Quem é o líder lá? Quem consegue, quem tem a confiança das pessoas. E convence essa pessoa de que aquela campanha ou aquela política ali é para melhoria da vida dele. A adesão à campanha é muito maior. Entendeu? Então, estudar território é entender essas relações de poder que perpassam o espaço. Mas, para isso, eu tenho que entender quais são as territorialidades que são criadas ali, quais são as relações de poder. E outra coisa, gente, os territórios, eles não são únicos e separados. Os territórios, eles coexistem, tá? Você tem, no mesmo bairro, você tem o território do tráfico, você tem o território da saúde, você tem o território da educação, tudo ali no mesmo bairro. Porque eles coexistem. Um não tira necessariamente o poder do outro. Tá? É só um não exclui o outro. Eles coexistem. Tá? E eu tenho que entender como se dá essas relações. Como é que ali funciona todo um aparato, né, de uma organização e de outra. E todos convivem. Lógico que tem as consequências. Eu estou falando o seguinte, que uma coisa não exclui a outra. Lidiane está colocando, se você consegue convencer a liderança, aquele que tentou, ele leva os demais, né? Porque as pessoas confiam, tá? Então, gente, agora eu quero que vocês me respondam, por que estudar território? Geislane, responde aí para mim, Fernanda. Ninguém está interagindo hoje, pessoal? Ok, os 10 pontos que eu ia dar por essa resposta então, Solange, vamos tirar, ninguém ganhou. Vamos passar para a próxima, não vale mais, tá? Uhum. Fazendo frio, ai delícia, manda um pouquinho mais para cá, adoro frio. Gente, olha só, as políticas públicas e ações governamentais, elas encontram-se obrigatoriamente circunscritas, ou seja, dentro de um território, tá? E um território administrativamente bem conhecido e delimitado.
Isso aí a gente está falando das políticas públicas, ele é delimitado. Por exemplo, a Secretaria de Saúde de Turmalina, ela está delimitada a atender a região ali de Turmalina, os encaminhamentos que são feitos para lá. Então, existe essa questão circunscrita e essa divisão aí, mas ela é meramente administrativa, porque você tem características. Vamos imaginar uma outra situação. Eu falei da saúde. A saúde, por ser uma questão governamental e pública, então ela tem que ter uma circunscrição. Então, o recurso que vai para aquele município, ele é com base na população daquele município, tem que ser investido de acordo com as necessidades, o que está previsto lá no plano daquele município, e nas ações de saúde previstas lá pelo Plano Nacional de Saúde, que tem que estar previsto no Plano Municipal de Saúde e as ações implantadas. E por aí vai. Não teria como, com o recurso do município, atender todos os outros. Então, você faz uma delimitação ali, administrativa, tá? Para essas políticas públicas e para essas ações. Então, nesse sentido, o conceito de território é importante, por quê? Porque se eu vou tratar a saúde do pessoal daquele território, eu tenho que conhecer as territorialidades existentes ali. Eu tenho que entender quais são as configurações de poder existentes ali. Eu tenho que entender quais são as dimensões culturais, políticas e econômicas existentes ali. Tá? Por quê, gente? Porque principalmente na gestão pública, gente. Em todo lugar é assim, mas na gestão pública é pior. Sempre vai ter mais demanda do que recurso. Sempre vai ter mais necessidade do que recurso. Então, o recurso que vem, ele tem que ser otimizado, né? Para que ele consiga... Gente, eu estou falando do ideal, tá? Ninguém vai entrar nas questões políticas, nas questões de corrupção. Nós estamos falando do plano de planejamento, que seria o ideal e de como deveria funcionar, tá? Então, a Lidiana até colocou assim, com tudo que é público, né? Se encontra circunscrito administrativamente a um território. Recursos limitados ou demandas limitadas. Vocês estão lembrando das aulas de economia também, né? Então, mas então, por esses recursos eles serem limitados, o município ele tem um orçamento, né? Ele tem uma previsão de arrecadação e ele faz um planejamento plurianual, que depois vai ser previsto na LOAS, que depois vai para o orçamento anual, que define quais as ações ele vai priorizar, em que ele vai investir, quais as políticas ele vai implantar. E esse orçamento também ele já tem alguma legislação que define X% aplicado em educação, X em saúde, aí X% na folha e por aí vai, tá? O que ele não pode passar de limite, por aí vai. Então ele tem que estar circunscrito a um território. Só que ele tem, a administração pública é para o bem-estar daquela população, né? É o bem-estar geral de todos. Então, quais são as ações que têm que ser implantadas? E aí eu tenho que ter clareza no meu território, né? O meu território, a gente está precisando de investimento aqui de alta complexidade. Sei, mas quais são os maiores casos aqui do território? Terminal. Peraí, não quer? Para que eu vou ter um gasto na construção de um hospital ou de um centro oncológico, que é alta complexidade, quando a minha maior necessidade seria na prevenção? Mas eu não posso falar isso do eu acho. Tudo isso tem que ser com base em diagnóstico, com base em dados, né? Políticas públicas... a Lidiane está colocando aqui, para amenizar o uso de droga, tem que conhecer a territorialidade ou como funciona aquele espaço? Sim. Você quer ver uma situação? O que favorece o uso de droga? Né? Se tivesse políticas públicas de educação, políticas públicas de esporte, se tiver política pública de geração de renda, provavelmente a criminalidade diminui, provavelmente o uso de drogas diminui. Né? Agora, gente, não existe uma política isolada que resolve. Né? É um conjunto de políticas, que é por isso que a nossa função de gestor público é tão importante. É por isso que o nosso curso é tão importante, gente. Porque nós temos que entender que não existe um salvador da pátria, não existe uma política única, existe um conjunto de ações em determinado território. Né?
imagina que a gravidez na adolescência, né? Aí essa criança vai nascer, é filha de um adolescente que já é sustentada pela mãe, que abandona a escola. Quando ela abandona a escola, a mão de obra, o trabalho dela vai ser de uma mão de obra desqualificada. Ela não vai ter como estar inserida no mercado. Isso eu estou falando de uma grande maioria, tá, gente? Ela não vai ter como estar inserida nos melhores trabalhos, ela não vai ter, às vezes, condições nem de trabalhar, porque não tem com quem deixar o filho. Então, a política pública de conseguir manter essa adolescente na escola, de ter uma creche para esse menino, de ter alguma formação que dê a essa pessoa condições para desenvolver um trabalho, para ter um mínimo para sobreviver, isso ameniza a entrada dela no crime. Né? Ah, mas ele está justificando, então, que a pessoa vai entrar no crime. Eu estou mostrando situações que podem induzir. Tá? Porque a criança, se ele tem condição de acesso à escola, se ele tem um mínimo de alimentação, o esporte, gente, é uma coisa fantástica. E qual é a política pública de esporte do seu município? O esporte tira muita gente do tráfico. Né? Aliás, evita que muito jovem entre no tráfico. Né? Então, a sua política tem o seu município tem uma política pública de esporte? Qual é? Vocês conhecem? Só estou dando um exemplo, tá? Tem uma política pública de cultura? Cultura é outra coisa que envolve os jovens, tá? Aliás, qual é o perfil do jovem do seu município? Porque às vezes eu estou falando de esporte, de cultura, mas qual é o diagnóstico? Não, aqui é a questão da igreja, as pessoas são muito fervorosas, gostam muito de questões regionais, gostam muito das questões folclóricas. Cada gestor tem que conhecer seu território, quais são as territorialidades inerentes ali. Né? Não, as pessoas, os jovens aqui têm uma situação, eu estou fazendo doutorado e a minha pesquisa é na questão da migração sazonal. Né? Então, eu escolhi 3 municípios onde a grande maioria dos jovens, 18 a 19 anos, eles migram durante um longo período do ano, de março a novembro. Como fica a escolaridade nessa situação? Como que fica a questão econômica? Como que ficam as reconfigurações familiares? Quem assume essas famílias? Como que fica depois a questão da saúde desse jovem? Que tipo de trabalho ele desenvolvia? Como que isso contribui para o desenvolvimento local? Tudo isso eu estudar as questões que são a realidade dentro do meu território. E como se constituem essas territorialidades. Porque o meu avô migrou, meu pai migrou, eu migrei, meu filho está migrando agora comigo. Como que se deu isso? Vocês estão entendendo, gente? Fernando está querendo que você responda, né? Você não respondeu, eu estava esperando você responder, Fernando. Bom, gente, vamos lá. Pessoal, o território tem sido uma forma de trabalhar essa dimensão espacial na gestão, seja ela pública ou privada, tá? E na administração pública ele é fundamental porque o Estado é o grande ator, né? É o Estado que é o grande responsável para desenvolver as políticas públicas e ele exerce uma grande influência sobre o território. Quando o Estado decide investir em determinada política, né, ele tem todo um aparato, ele tem todo um poder. Então, ele é o grande ator no território, principalmente na nossa região, que a gente está falando de uma região de pequenos municípios, onde 90% dos nossos municípios ainda são dependentes do repasse de recursos públicos, né? Então, assim, se a gente fizer uma pesquisa, aí eu vou propor para vocês, para a gente fazer uma pesquisa, e eu vou propor para vocês no final dessa web, para a gente publicar, tá? E aí a gente pode até ver como que a gente faz isso, talvez até substituindo nossa avaliação, vamos pensar aí, porque eu gostaria muito, essa matéria nos permite colocar em prática todos os conceitos de administração pública que a gente aprendeu até agora. Então, estou lançando esse desafio, quero viajar com vocês para a gente ir para os congressos, publicar, para o nosso Sintap, tá? E eu quero que gere muitos artigos aqui dessa nossa disciplina. Mas eu vou estar colocando lá isso na plataforma para vocês, tá? Então, na administração pública, né, o Estado é o grande ator e é por isso que é muito importante, gente, a questão das ações
governamentais, dos incentivos. Por exemplo, você tem uma região, eu não sei se vocês viram que administrativamente o Estado de Minas e o Brasil antes, ele foi modificada a estrutura para ser trabalhado territórios. Porque às vezes Teoflotone tem uma característica que é uma mesma característica lá do Nordeste. Né? E vamos imaginar que seja uma questão ou uma questão cultural, uma questão alimentar, uma questão de uma doença que é própria desses territórios. Territórios onde tem remanescentes de florestas tropicais. Nem quer dizer que geograficamente tem que estar junto. Vocês querem ver uma coisa? O território do tráfico, eu posso falar que é só em Minas? Eu posso falar que a atuação do território do tráfico é só no Brasil? Quando eu penso no território do tráfico, eu posso falar que a atuação é mundial, posso. O território de grandes corporações financeiras. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, que nem sempre esse limite geográfico, ele é o delimitador. Tá? No Estado, a gente delimita por uma questão de atuação, tá? Mas o território, ele ultrapassa e ele vai muito além dessa delimitação física. Tá? Mas, pessoal, vocês estão acompanhando? Se estiver complicado, se estiver muito chato, vamos, tá? Porque eu pensei da gente fazer questões, fazer essa web igual foram as nossas últimas, só com questões e tal. Mas como o território ele é um pouco complexo, essa questão dos diversos conceitos, para entender, e esses exemplos é o que dá uma esclarecida. Porque quando a gente fica lá, lugar é isso, espaço é aquilo, território às vezes dá uma confundida, tá? Que bom, Edna. Obrigada, gente. Então tá. A importância dessa visão territorial, como eu já tinha colocado, né, reside no fato que o gestor ele precisa conhecer, olha aqui, o que a gente já colocou, precisa conhecer as dinâmicas que ocorrem no território e pelo território, que é o local de possibilidade de atuação desse gestor. Ou seja, é o espaço onde os objetos físicos existem e onde as relações sociais acontecem. Tá? Então, a minha política pública é de educação. Quais são os objetos físicos que viabilizam essa política pública? É o transporte escolar? São as escolas? Né? É a secretaria? É naquele espaço ali que estão inseridos esses objetos. E as relações sociais também vão acontecer ali. São as famílias que são atendidas, são os usuários daquele serviço, são as pessoas do entorno que se beneficiam, que de alguma forma interagem com aquilo. Tá? Então, isso só ressalta a importância do gestor ter essa visão de território. Entender como que funciona o território. A relação do conceito de território com o espaço é necessária, que eu já falei, que é lá no espaço, né, que o grupo, a sociedade, vai fazer as suas interações, seja as interações políticas, econômicas, sociais e culturais. Né? A partir do momento que ocorrem essas interações ali, que esses grupos se instalam ali, é que está instalado um território. E a partir do momento que se tem essas interações, que se cria as territorialidades. Territorialidade só existe em função dessas interações sociais. Sempre, gente, se abrangendo e se pensando nas dimensões culturais, econômicas, políticas, tá? E sempre intermediada pelas relações de poder. Tá? Vamos pegar só um exemplo bem básico aqui, já que a gente está... quando um político, seja ele candidato a presidente, deputado, governador, vereador, quando ele quer se eleger, ele vai nas comunidades e ele procura quem primeiro? Vamos lá. Não, Patrick. Ele procura as lideranças daquela localidade. Procura o pobre, ele procura as lideranças, né? Por quê, Patrick? Ó, indiretamente, ele não dá conta de procurar todos os pobres. Mas se ele procura a liderança da localidade, se ele se cerca dessas lideranças, se ele tem o apoio dessas lideranças, ele consegue a eleição certa, gente. Né? Então, uma das estratégias é o quê? São os líderes
de comunidades ou os líderes das crenças, aí eu não estou colocando nenhuma nem outra, todas, né? Ou igreja, ou cultos, qualquer tipo de liderança que vá trazer o apoio a ele, porque com a liderança vem quem? Os liderados, né? Exatamente, né? Quando você vai compor uma chapa, você escolhe ali, né, quem vai ter esse poder, e às vezes nem sempre é uma questão de poder econômico, né? A gente já viu que às vezes pessoas gastam milhões numa campanha, né? Mas aí a influência de outros tipos de influência, que não é só a econômica, por isso que eu estou falando das outras dimensões, as dimensões culturais, né? Outros tipos de influências também interferem nessa questão aí, ou seja, da eleição, ou seja, de qualquer coisa. Não estou falando só de eleição, estou falando de uma forma geral, tá? E assim em todas as ações das políticas públicas, tá? Então, é muito importante se analisar o território, né? Vamos imaginar, se você não tiver o apoio da comunidade no combate à dengue, você não consegue combater a dengue. Né? Se você não tiver o apoio da comunidade na campanha de vacinação, você não consegue uma campanha de vacinação. Né? Então, esse apoio que vem, como você vai conseguir esse apoio? Você tem que conseguir falar a linguagem. Você tem que conseguir se fazer entender. E às vezes a gente tem uma linguagem muito técnica e não consegue falar a língua de quem está sendo beneficiado por aquela política pública. Né? Às vezes a gente tem um discurso que não faz sentido para o outro, ou que causa uma descrença. Né? Por isso que a gente sempre precisa estar identificando quem consegue estabelecer o diálogo com a comunidade. Né? Às vezes até outra pessoa muito mais culta, mas que fale a língua. Né? Ou às vezes a pessoa mais simples daquela comunidade, que fale a língua, que se faça entender, que o que fale tenha peso, faça sentido, tenha significado. Né? Eu tinha um grupo, quando eu estava fazendo mestrado, não sei se eu já contei essa experiência para vocês, e como era mestrado interdisciplinar, a gente tinha vários profissionais, né, da área do direito, da área da educação, da saúde, da medicina, e eu tinha uma colega que ela era assistente social, e ela falou que ela trabalhava na unidade de saúde e que o pessoal percebeu que em determinada localidade estava tendo muita verminose. E aí eles resolveram formar uma equipe multidisciplinar, assistente social, enfermeiro, o médico, a psicóloga, e foram, agentes de saúde, foram visitar aquela comunidade. E aí nessa visita em campo, eles perceberam que a grande maioria das casas não tinham filtro. Tá. Né? Qual a ação lógica, gente? A Secretaria de Saúde, então, fez a requisição para aquisição de filtro para fazer doação naquela comunidade. Ótimo, né? O que aconteceu? 3 meses depois, eles voltaram na comunidade para ver como a comunidade estava reagindo àquela ação. E aí, tinha filtro que tinha virado jarro de flor, tinha filtro que estava bonitinho, de enfeite, igual o dia que chegou. Né? Por quê? Porque não houve o mais importante, a mudança cultural. Aquela comunidade não estava acostumada a usar filtro, eles não acreditavam. Né? Então, é uma política pública de saúde que não surtiu efeito. Né? Eles foram em função de um diagnóstico, mas a forma como eles resolveram atacar o problema, primeiro foi o quê? Adquirindo o objeto, no caso era o filtro, e doando para a comunidade. Eles não fizeram, primeiro, um trabalho de mudança cultural daquela comunidade para o uso do filtro. Então, eu achei muito engraçado que ela me contou que ela estava junto na visita e a senhora, já era uma senhora idosa, entrou para mostrar que lindo jarro de flor que o filtro tinha virado, como ela estava cuidando bem. Né? Ou seja, a pessoa tinha filtro em casa? Sim. Fazia uso? Não. A política foi eficaz? Houve trabalho de profissionais? Houve. Houve um dispêndio de recursos? Houve. Houve uma política voltada para aquilo ali? Houve. Ela foi eficaz? Ela foi correta?
não se levou em consideração o quê? A dimensão cultural daquele território. Eu estou dando esses exemplos simples, gente, só para a gente ver a aplicação do conceito. Vocês estão conseguindo... Viviam água do pote. Água da torneira, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? Né? Tá? Adriana, você acha que estaremos a ponto de ver? Só um minutinho. Eu perdi. O território virtual com limites físicos menos definidos com novos perfis de liderança. Gente, o território virtual, ele já existe. Nós estamos aqui no território virtual. Né? Agora, o território ele não tem limites físicos. Eu disse que o território na administração pública, ele tem uma delimitação por questões administrativas. Mas nós temos características da cidade de Jequitinhonha que são as mesmas de Teoflotone, mesmo que fisicamente elas não estejam juntas. Né? Nós temos características educacionais, vamos imaginar, de Minas Nova, que pode ser as mesmas de Almenara, mesmo elas estando geograficamente separadas, entendeu? Isso que eu quero dizer com você é o seguinte, território não é delimitação física, tá? Na administração pública, a gente faz uma delimitação administrativa. Aí eu delimito o território por questões administrativas, porque eu tenho que atuar sobre aquele território e eu tenho ações que só caberão naquele território. Isso quando eu estou falando de município. Quando eu estou falando de Brasil, o território é no território brasileiro, que a gente não pode pegar uma ação de uma política pública no território brasileiro e levar para a Venezuela, aplicar, né? Efetivar. Ela pode copiar a política, a nossa política pode ser um exemplo, mas existe uma delimitação física administrativa nesse sentido. Porque no território não existe delimitação física. Tá? Nós temos território, eu dei um exemplo, o território do tráfico, qual é a delimitação física? Não tem. Eles atuam mundialmente, eles atuam nacionalmente, eles atuam localmente. Eu estou usando muito tráfico, mas poderia ser. Porque eu acho que eles estão em todo lugar mais do que as grandes corporações, né? Em todo local você tem. Mas a educação, né? A educação também a gente separa. Superior, nível médio e tal. É só para vocês entenderem. Território religioso, gente. Né? Não existe uma delimitação física. Tá? Vocês estão conseguindo compreender? A princípio a gente estranha um pouco o conceito, porque a gente, quando entendia território lá na geografia, era aquele território delimitado por linhas, por traços, que separava cidades, que separava, né? Tá? Porque não é território sem limite. Como é que eu vou definir para vocês? Os territórios coexistem. Eu não ponho limite no território para começar outro. Tá? Eu tenho o território da educação. Eu tenho um território virtual, que a gente está aqui agora. Né? Eu tenho o território religioso. Né? Eu tenho, vamos pegar numa cidadezinha, numa localidade, num bairro. Um bairro onde as pessoas são muito religiosas, tá? Então você tem ali um território religioso de determinada religião, ou de várias religiões dentro do mesmo espaço ali. E, ao mesmo tempo, eu posso ter ali um território cultural muito forte, né? Ou eu posso ter ali um território de econômico muito forte, ou um território do tráfico muito forte, tudo existindo dentro do mesmo bairro. Uma coisa não limita a outra, não tem que ter um espaço de um para depois ter o espaço do outro. Eles coexistem, tá? E eles vão ser maiores ou menores dependendo das mesmas características. Entenderam? É porque tem território esse território da quinta série realmente, né, tem limites, né, você tem, como é que fala, fronteiras, né, e as fronteiras é a questão de uma linha divisória mesmo. Os nossos aqui não são fronteiras. Por exemplo, nós temos muito mais fronteiras culturais, fronteiras econômicas, do que fronteiras de linhas de separação, né? Vocês estão entendendo? Até aqui tudo bem, pessoal?
Ok, então vamos dar continuidade aqui. Ah, olha só, gente. Eu saltei ali o perfil do Egresse, que a gente precisa que vocês tenham esse perfil de formação sólida nessas questões de território e nos conteúdos específicos de administração pública, assim como os outros que compõem a grade. Mas nesse de território, depois a gente tem estudos territoriais 2 que aprofundam um pouco mais, que é para vocês compreenderem a dinâmica social de um determinado território. No nosso caso, como a gente está falando de administração pública, né, o nosso território ele é delimitado administrativamente. Tá? Então, eu preciso compreender como é que se dá a dinâmica social, os hábitos e costumes da minha população, ou seja, a população por qual aquela política pública vai ser ofertada, ou vai ser usufruída, né, ou vai ser desenvolvida. As interações dos grupos sociais. Né? Por exemplo, eu preciso fazer uma campanha para indígenas, culturalmente eles são totalmente diferentes. A questão de paladar, a questão da alimentação é totalmente diferente. A forma com que eles se medicam é totalmente diferente. Então, eu tenho que ver como é que se dá essa interação nos diversos grupos sociais dentro da própria, de uma determinada etnia. Vamos pegar os machacados. Né? Você tem várias interações sociais diferenciadas. Quando a gente pega por cima, são índios machacados. Mas dentro da própria aldeia, você tem separações. Então, como que funciona ali? Eu por exemplo, trabalhei nas superintendências de ensino e tinha um pessoal que trabalhava com os índios. Então, tinha a questão da escola indígena, né? E aí o Estado mandava o recurso, era adquirida a merenda e levava para a aldeia. E como que funciona lá para o índio? Como funciona nas nossas escolas? Divide-se, né, para todo dia ter a merenda. Lá não, lá chega e eles querem comer tudo. É uma cultura diferente, está certo ou está errado? São culturas diferentes. Então eu tenho que entender como que funciona. Então eu vou adquirir o recurso todo, entregar tudo de uma vez, eu vou entregar parcelado. Como é que é a minha interação com essa comunidade? Como que eu vou agir? A forma como eu lido com a escola indígena é a mesma que eu vou lidar com a escola do centro? É a mesma que eu vou lidar com a escola urbana? Né? Existe, vocês estão entendendo? Como é que se dá essas interações? Torna-se fundamental para que se possa analisar as condições de vida e propor intervenções. Se eu não conheço, como é que eu analiso as condições de vida? Se eu não conheço, como é que eu vou propor intervenções? E se eu não conheço, eu posso até propor intervenções, mas essas intervenções serão eficazes? Né? Aí eu tenho todo um trabalho, disponibilizo todo um pessoal, gasto todo um recurso numa política que no final ela acaba não sendo eficaz. Né? É necessário identificar os objetos geográficos, a sua utilização e a sua importância para o fluxo de pessoas e materiais. Vocês querem ver uma coisa, gente? Há muito tempo, acho que uns 10 anos atrás, tinha uns recursos do governo federal que era para construir farinheira, construir a ideia era a geração de renda em pequenas comunidades. E aí você ia lá numa comunidade construir uma farinheira de um pessoal que não tinha cultura de plantar mandioca. Né? Então, não adiantava, ficava aquilo lá, era uma construção, era uma política pública para geração de renda e ninguém nunca usou. Por quê? Como é que é? Qual é a cultura daquela comunidade? O que eles cultivam? Qual é o saber daquela comunidade? Porque para eu propor geração de renda, eu tenho que saber o que aquela comunidade domina. Ou, ok, ela não domina, eu preciso que ela aprenda outras questões, aí eu tenho que entrar com uma ação para fazer uma modificação cultural, inserindo alguns outros conhecimentos, mas não é de cima para baixo. Vou ensinar vocês hoje a plantar mandioca e fazer farinha. Eu não me identifico com aquilo. Minha vida inteira eu plantei mamão. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro, gente, à medida que vocês vão lendo aqui, à medida que a gente vai dando os exemplos?
Jeane, Geisilane, tá tranquilo aí? Ok, então vamos para frente que o tempo está voando. Então, gente, cabe ao administrador público, então, ter essa clareza na interação dos diversos territórios que coexistem. Olha só, clareza nos diversos territórios que coexistem no seu território administrativo, tá? Porque dentro de um território administrativo, a administração pública vai lidar com diversos territórios. E das forças que interferem para que possa exercer bem as funções de gestão. Que é planejar, organizar, controlar isso aí que a gente já sabe. Mas olha o que está falando. Eu tenho que ter clareza para interpretar os diversos territórios que coexistem na minha cidade, no meu município, no meu estado, no meu país. Tá? Porque eu tenho que saber quais são as forças que interferem naquele território. Tá? Umbelina, a diversidade cultural, o que a gente chama de dimensões, a diversidade econômica, né? O nível a dimensão educacional, né? E principalmente, gente, todas essas dimensões, elas são intercaladas pelas relações de poder. Tá? Então, eu identifico essas dimensões, eu identifico esses diversos territórios que coexistem no meu território administrativo, eu identifico se é a questão cultural, que tipo de apoio eu vou buscar, né? De que forma eu vou ouvir aquela comunidade para eu entender como funciona a dinâmica dentro daquela comunidade, como que funcionam as relações de poder dentro daquela comunidade. Porque se eu chegar numa comunidade muito religiosa e falar que todas as meninas de 9 a 13 anos têm que tomar a vacina, como é que é o nome, Solange? A vacina para os meninos de 9 a 13 anos contra doenças sexualmente transmissíveis, eu vou ter um grau de resistência enorme, isso, de HPV. Entendeu? Num território muito religioso, dependendo de como essa mensagem chega, é como se fosse um incentivo para que meninos de 9 a 13 anos tenham relações sexuais. Você está entendendo? Então, qual é a linguagem daquele território? Como que eu vou discutir essa política pública que eu, como gestor, por exemplo, né, poderia considerar importante, acho relevante? Né? E por que eu estou inserindo essa política pública? Ela é uma política nacional? Ela foi de um diagnóstico local que eu percebi o grande índice de caso nos jovens da minha comunidade? Né? Como que eu vou trabalhar isso? Cabe uma reunião com as lideranças religiosas, com as lideranças locais? Né? Porque chegar com a política pública impondo, você não vai ter adesão. Então, tem coisas que a gente pega assim, que para a gente é muito simples. A gente é só uma vacina, mas para outras pessoas isso é extremamente complexo. Não, como que eu vou falar com a minha filha de 9 anos que eu estou dando ela uma vacina de HPV se está a questão de doença sexualmente transmissível? Vocês estão entendendo? Né? Então, como que é feita a comunicação nos diversos territórios que interagem dentro do meu território administrativo? Isso tudo por quê, gente? Por que eu tenho que estudar território? Porque eu preciso que as minhas políticas públicas sejam efetivadas. E porque eu não tenho recurso suficiente para ficar tentando uma política pública e outra até que alguma dê certo. Né? Então, eu tenho que otimizar os recursos que eu tenho. E para otimizar os recursos que eu tenho, eu recorro a esses conceitos de territórios, a esse estudo que eu faço de território para entender as dimensões culturais que estão ali naquele território, as dimensões políticas e econômicas naquele território e as relações de poder existentes ali naquele território. Aí, a partir daí, eu consigo fazer com que a política que eu preciso ser implantada, que ela seja implantada e que ela seja eficaz. Ok? Pode ser através de conscientização, pode ser através dos cultos, da fala, pode ser através do aconselhamento espiritual, pode ser através de uma questão, uma pressão econômica. A estratégia eu vou definir de acordo com cada território, de acordo com o que cada política requer e que cada território me dá como informação.
E a Lidiane está colocando que vai depender da cultura. Gente, a dimensão cultural é uma das mais importantes. Porque se eu não acredito, eu não faço. Não é assim o ser humano? Né? Você tem que acreditar que aquilo vai te fazer bem para você aderir. Não é assim? A gente, né? Por exemplo, eu tenho certeza, se eu passar embaixo da escada numa sexta-feira 13, não tem nada a ver. Manda eu passar. O que é isso, gente? Isso é crença. Cientificamente, que comprovação que tem? Vocês estão entendendo? Mas se não muda essa crença, essa cultura, qual é a minha ação? Passar bem longe da escada. Isso eu estou dando um exemplo, gente. Não tem problema de passar embaixo de escada. É só para dar um exemplo. Que as nossas ações são comandadas pelas nossas crenças. E quem é que pode influenciar as nossas crenças? Né? Quem tem algum tipo de influência sobre a gente, que é baseado nas relações de confiança, na convivência, nas territorialidades que a gente estabelece no local, no lugar, no território onde a gente vive. Vocês entenderam? Está tranquilo até aqui? Então, vamos continuar, pessoal? Fernando, você não vai perguntar nada, Fernando? Jeane, vou ver o nome aqui, eu vou. Patrick, tá tudo entendido? A Lidiane tá copiando tudo que eu tô falando. Ok, pessoal, então, tudo isso deve ser feito através de projetos, em ações, coordenada com os demais atores que também detêm poder no território. Então, eu sou gestor público, eu tenho que identificar quais são os outros atores que interagem naquele território. Quem tem poder naquele território? Tá? E aí eu desenvolvo projetos que estão detalhados em ações para colocar em prática. Ok? Vamos lá, então? Então, gente, a gente viu aí o conceito de território, né? Ele não é um local circunscrito, né? Ele é o espaço antecede território, né? A gente viu o conceito de lugar, outra coisa. Eu crio identidade a partir do local, do lugar onde eu estou inserido. Eu posso até viver fora do Brasil. Eu me identifico com o quê? É tão interessante essa questão da identidade que tem gente que mora fora de casa, mas quando sente o cheiro do café, lembra das tardes em que a mãe coava o café. Então, isso é o quê? Uma identidade, uma forma de identificar a lembrança, identifica você com determinado lugar. Tá? Eu passo em determinado local e vejo uma casa que para mim tem um significado, que para o outro não tem significado nenhum. Mas quando eu era pequeno, naquela casa morava um senhor, uma família que teve algum significado na minha vida, ou teve algum significado naquela localidade. Então, toda vez que eu passo ali, aquilo me remete a um tempo. Tá? Porque aí é uma outra coisa no território também, não sei se a gente vai chegar até lá, que é a questão do tempo. Né? Então, você tem vários tempos existindo no mesmo território. Você tem um tempo da tecnologia que está extremamente avançado, mas você tem um tempo em que você gosta de sentar na calçada e bater papo e andar descalço, né? Então, os tempos coexistem no território. Você tem localidades extremamente desenvolvidas, mas com algumas ações que são extremamente do tempo lá ainda da década de 30, de 20. Tá? Então, tempo também é uma coisa muito relativa no território. Né? Tem tempo agora que os meninos não sabem nem o que é igreja. Mas você tem famílias que os meninos sabem o que é igreja, porque a avó, a tia e tal, todo mundo é religioso. Então, é o tempo que ainda se vai à missa, ainda dá a benção, ainda está, mesmo que a criança tenha nascido há 5 anos atrás. Enquanto você tem alguns de 30 que dá benção, que é isso, socorro.
Então, são tempos coexistindo dentro de um mesmo território. Complicou muito aí com essa questão do tempo, gente? Belina, para que exista territorialidade, tem que existir território. Não existe território, porque a territorialidade, ela existe a partir das interações que se dão no território. E sejam essas interações econômicas, seja de vivência, seja de convivência, entendeu? Então, as interações entre pessoas, entre grupos, entre organizações, elas têm que ter um território para elas existirem. Então, territorialidade sempre vai passar por território. Tá? Não existe um não existe sem o outro. Mas a territorialidade sem o território também não existe. E o território precisa do espaço. O espaço é o local onde se deu essas interações. Tá? E aí vai existir a paisagem. Tá? Vamos imaginar era intocado pelo ser humano. Aí alguém veio lá, 50 anos, fez um descampado lá na mata, né? Descampado que fala, gente. E criou lá a primeira casa. Aí depois foi criando as casas ali ao redor e aí se criou uma comunidade. Essa comunidade começou a crescer e virou um distrito, e aí foi chegando mais pessoas, investimento, e ali virou uma cidade. E aí antes, onde só tinha um casarão e algumas outras casas ao redor, hoje está cheio de prédios, cortado em ruas e tal. Ou seja, uma paisagem de 100 anos atrás não é a mesma de hoje. Porque o que você olha hoje, qualquer canto que você vê, a paisagem modificou em função da ação humana. E a ação humana é o que, gente? É a projeção mental do homem. Né? A gente olha, quando você olha a paisagem da sua cidade, às vezes você vai para, vamos supor, se a gente for para o sul do país, a gente vê lá que as casas são construídas de forma totalmente diferente das nossas. Às vezes quando a gente assiste esses filmes americanos ou outros, as casas são construídas de madeira. No Brasil, como que as casas são construídas? Né? Por quê? Culturalmente a gente é diferente, por questões de frio, por questões de realidades diferenciadas, né? Ou por questões de segurança, ou por questões de terreno, ou por questões de clima, não importa. Mas aí, às vezes, às vezes até mesmo dentro do Brasil, você vai ver formas diferentes das pessoas conviverem, né? O homem constrói a paisagem, modifica, e a paisagem ao nosso redor, o tempo inteiro ela está sendo modificada, né? Nas cidadezinhas pequenas, nas cidades menores, a gente tinha poucos prédios antes. Eram mais cidades com casas e com grandes quintais, né? Não tem muito tempo que eu fui criança, tá, gente? Mas na minha casa, quando eu era criança, tinha quintal. A minha casa hoje, as minhas filhas não sabem o que é quintal, né? Tem um espaço cimentado. Então, assim, a paisagem modifica. E o tempo inteiro ela está sendo modificada. Tá? Tadinha. Mas eu sonho com uma casa com quintal para elas. Né? E é um espaço grande, só que é cimentado, não tem árvore. Não tem quintal na casa do vizinho. E elas não podem brincar na rua, né? E assim como as minhas filhas, provavelmente muitos de vocês agora também, né? Antes, o que era normal? A gente brincava de pique na rua, a gente brincava de rouba-bandeira. Isso era uma questão cultural normal. E menino e menina, tudo junto. Pique-esconde, gente. Agora fala que hoje menino e menina vai brincar de pique-esconde até 10 horas, 11 horas da noite. E a gente ia para aqueles morros e escondia dentro do mato. Faz isso hoje. Sua mãe te mata. Né? Por quê? Mudança cultural. Né? Hoje a questão da segurança, a questão dessa relação de ficar na rua é mais perigoso e tal, e por aí vai. Né? Às vezes em cidades menores ainda tem crianças que brincam na rua até tarde da noite, né? Ai, o velho, meu Deus me livre. Então, mas isso era uma realidade da minha época. Mas houve uma mudança cultural. As paisagens se modificaram. Hoje, até na rua, para você brincar, você não tem espaço para brincar mais na rua.
né? Por quê? Porque o homem interferiu naquela paisagem, fez modificações. E tudo isso é uma questão de projeção humana, né? Então, antes, quando a gente ia nas cidades menores, era raro você ver um prédio. Hoje é muito comum, todas as cidades menores, todas já estão otimizando a questão do espaço e você já vê muitos prédios. Referência do homem, modificando a paisagem a partir da sua projeção de como conviver nesse espaço, né? E aí eu tenho que entender como é que estão sendo essas mudanças no meu território. Gente, eu estou conversando muito, né? Então, aqui, ó, vamos para frente. Lá quando foi estudar território, era aquela questão dos naturalistas lá em geografia, que era a territorialidade animal, né? Que o animal marca o seu território, onde ele se reproduz, onde ele convive. Depois, já na geografia clássica, o território era definido por aspectos físicos relacionados ao espaço, foi esse que a gente estudou lá na quinta série, né? Que é esse espaço ocupado pelo homem sobre a superfície do planeta. E aí, quando a gente entra na geografia clássica, Ratzel traz essa concepção de território como sinônimo de Estado, território brasileiro, o território mineiro, o território, entendeu? E aí, em 93, Rafestan vem trazendo esse novo conceito de território, que ele fala o seguinte: território é o espaço apropriado pelo ator. E esse espaço ele é definido e delimitado a partir das relações de poder em suas múltiplas dimensões. E aí nós falamos as dimensões culturais, as dimensões políticas, as dimensões econômicas, tá? Olha isso aqui, gente. Cada território é produto da intervenção e do trabalho de um ou mais atores sobre determinado espaço. Então, não existe o território por existir. Se não tiver a intervenção de um ator, ele é espaço, ele não é território. Tá? Então, o território é produto dessa intervenção dos atores que agem sobre aquele determinado espaço ali. O território ele é construído historicamente, né? E remetendo a diferentes contextos e escalas. Né? Eu posso falar do território a partir do meu quarto, que é o meu lugar, ou a partir da minha casa, ou se eu for aumentando a escala, a partir da minha cidade, do meu país, a partir da Terra, né, em relação a outros planetas, e por aí vai. Estão acompanhando, né, gente? Então, gente, olha aqui, ó, o que gera dúvida em muita gente é isso aqui, ó. O território não se reduz, então, à sua dimensão material ou concreta. Ele é também um campo de força, uma teia ou uma rede de relações sociais que se projetam no espaço. Então, por isso que a gente não consegue delimitar o território. Tá? Porque as relações sociais, elas ultrapassam cidades, elas ultrapassam países, elas ultrapassam localidades. Tá bom? O espaço é mais concreto, né? Definido e limitado por dimensões físicas. Gente, tudo isso aqui está lá naquele texto da Al-Bagli, tá? Sarita Al-Bagli. Todo mundo agora já viu isso lá. E na disciplina também tem esses conceitos. Na apostila também tem esses conceitos de território, tá? Então, o espaço é anterior ao território, pois ele ainda era livre, infinito e ilimitado. Então, espaço não é território. Só vira território a partir do momento que tem a interação do homem sobre esse espaço. Tá? O território se forma a partir do espaço e é resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático em qualquer nível, ou seja, um ator que faz, tá? Seja ele em qualquer nível. E aqui, ó, quem estava com dúvida entre território e territorialidade, o conceito de territorialidade refere-se, então, às relações entre o indivíduo ou grupo social e o seu meio de referência, e vai se manifestar nas várias escalas geográficas, seja na sua localidade, na sua região, no seu país, e é a partir dessa territorialidade que é expressado um sentimento de pertencimento, um modo de agir. Né? Por exemplo, fala que mineiro é o quê? Mineiro fica assuntando, mineiro é como quieto, mineiro é observador,
não é? Um modo de agir, identifica, dá uma identidade, tá? Num dado espaço geográfico, né? A essas outras coisas aqui que a gente colocou, que na década de 80, principalmente, a partir dos anos 90, começou-se a usar essa abordagem territorial e ela passou a ter outros significados, principalmente no reconhecimento de aspectos simbólicos, dos aspectos culturais vinculados ao desenvolvimento local com base territorial, tá? E do conceito de lugar, de territorialização e processos sociais. Por quê? Porque passou-se a levar em consideração que eu tenho que conhecer o território onde eu estou inserido, para eu entender as interações que se dão naquele território, as relações de poder que perpassam aquele território, para que eu consiga interagir e consiga fazer alguma ação naquele território de forma eficaz. Alguma dúvida, pessoal? Todos, né? Falando agora parece fácil, né? Então, gente, olha só. Para a prova, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês viram que a apostila de estudos territoriais, né, ela traz os conceitos básicos relacionados a território, a territorialidade, eu estou com a apostila aqui em mãos, a paisagem, né? As dimensões territoriais, que é essa questão da dimensão da abordagem de cultura, a identidade, né, o poder que está diretamente ligado ao território. E vocês podem ficar até aí. Eu não vou entrar na questão de desenvolvimento territorial, tá? Nessa primeira prova. Dei uma olhadinha na apostila da Sarita Albagli também, só para reforçar essa questão dos conceitos. A nossa prova, ela tem 8 questões, tá? E eu vou dar a melhor dica da noite. Façam os questionários, façam as atividades antes da prova e 80, 90% da prova vai estar muito fácil para vocês. Tá bom? Não precisa falar mais nada, né? Façam as atividades, façam os questionários, façam as questões lá, questões fechadas. Se eu não me engano, tem pode ter uma, talvez 2 questões abertas, mas eu acho que a grande maioria são questões fechadas, tá? Se tiver questão aberta, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem, abrir a prova aqui. Eu tô boazinha demais hoje, gente. Ó, 10 questões fechadas, tá? Então, estuda essa questão de identidade, a questão de cultura, tá? A questão do conceito de território, tá? E aí, façam se não tem, questiona. Solange está colocando aqui que eu ainda não liberei o questionário para vocês. Vai, Solange, mas não podia colocar com tanto tempo, né? Mas eu vou estar liberando o questionário. A nossa prova é só na segunda semana, então vocês vão ter tempo. Né? Porque senão todo mundo vai tirar 35 na prova e fica meio sem graça, né, gente? Tá bom? Vocês querem emprestada? Não, eu vou dar para vocês na prova, gente. Eu não gosto de emprestar, não. Eu dou as questões todas na prova para vocês. Tá bom, Lidiane? Pessoal, então, um grande abraço para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida da matéria, a Solange está disponível. Nós estamos tendo, vocês vão ter o questionário, Fernando, tá? É porque eu não posso liberar, tá? Até o final de semana eu libero, tem que dar um tempinho, né, antes da prova, tá? Obrigada, quem gostou da aula. Nós estamos tendo alguns problemas. Rutileia, eu vou dar uma olhada nisso, porque eu tive reclamações demais no Moodle.
algumas disciplinas estão tendo reclamação. O polo de Bocaiúva mesmo, em teorias da administração 2, não conseguia visualizar a disciplina, tive que pedir ajuda ao técnico, eles ficaram muito atrasados, mas é uma questão do Moodle que está com alguns problemas, tá? Abigail, minha resposta sobre a nota de estágio. Tá, eu respondo para você via e-mail. Tá? Agora de cabeça tem muitas respostas para dar, eu não lembro. Tá bom? Gente, é isso. Solange vai avisar para todo mundo, tá? No mais, muito obrigada pela participação. Obrigada, Fernando. Eu conto com vocês, viu, pessoal? Todo mundo aqui hoje. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Nós estamos fazendo as visitas dos professores nos polos. Gente, é muito importante que vocês compareçam aos encontros presenciais, que incentive os outros a comparecerem, porque assim, a gente tem uma demanda por parte de vocês para que tenham esses encontros, e eu me desgasto muito para conseguir os recursos, para conseguir os veículos, e aí quando chega no polo, está tendo 3 alunos, 2 alunos, eu estou ficando sem justificativa para pedir os encontros. E aí depois, vocês acabam reclamando que não tem esses encontros. E no encontro, essa relação, ver o professor, tirar as dúvidas é muito importante. Então, por favor, quando tiver encontro, eu já estou tentando, eu não sei quem já teve encontro aí nos polos, eu estou tentando fazer um único encontro, mandando todos os professores de uma vez. É um teste que eu estou fazendo nesse semestre para ver se dá certo. Porque eu sei que vocês já têm que viajar para a prova, né? Mas é muito importante a participação de vocês, senão eu vou ficar sem argumento para buscar recursos para esses encontros, tá? Porque precisa de abastecer, precisa de motorista, precisa de veículo, isso tudo é gasto, né? E nós estamos falando de política pública, e essa política pública tem que ser eficaz, então eu estou falando com vocês, enquanto formadores de opinião, para atuarem aí junto com os colegas para mobilizar a galera para ir para a aula, tá bom? Ah, que legal. Mas, eu não consigo, porque hoje nós temos 13 polos, né? E eu estou em períodos que eu não consigo atender todos os polos. Mas, assim, Turmalina está frio, eu adoro ir para Turmalina frio, mas depende da escala aqui de nossas escalas de viagens. Mas, de qualquer forma, durante o ano, eu vou passar por todos os polos. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Fique com Deus. Tchau.